Existe uma lei muito importante no universo, ela pode fazer coisas incríveis na sua vida e ela se chama a lei mágica dos dízimos. A palavra dízimo significa um décimo e muitas vezes ela é associada a uma questão financeira. Isso acontece porque desde os tempos mais antigos os homens doavam parte da sua comida, parte das suas frutas, parte das suas terras, parte dos seus rebanhos para questões religiosas. Eles faziam essas doações para Deus. E esse conceito foi se perpetuando ao longo do tempo, por isso que na maioria das vezes, quando se ouve falar desse conceito, associam essa palavra a uma questão financeira. E muitas vezes ela é uma questão financeira, mas é importante saber que ela não é apenas uma questão financeira. O dízimo, que significa um décimo, pode ser um décimo do seu tempo, um décimo do seu amor, um décimo do seu carinho, um décimo da sua energia, um décimo da sua inteligência, contribuindo para outra pessoa ou para você mesmo. Nós dedicamos partes do nosso dia para as coisas que são importantes para nós. Então, nós dedicamos parte do nosso dia para o trabalho, nós dedicamos parte do nosso dia para nos exercitar, cuidar da nossa saúde, nós dedicamos parte do nosso dia para a alimentação, nós dedicamos parte do nosso dia para o descanso, nós dedicamos partes do nosso dia para estar com aquelas pessoas que são importantes para a nossa vida, os nossos amigos, a nossa família. Agora, a grande pergunta que eu te faço é o seguinte: por que nós não devemos dedicar parte do nosso dia para Deus? Se eu preciso dedicar uma parte específica do meu tempo para a minha família, por exemplo, para os meus amigos, para o meu trabalho, por que eu não deveria dedicar parte do meu tempo, uma parte específica, onde eu não tivesse interrupções, onde eu pudesse ter uma concentração, onde eu pudesse fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que é sagrado, sobre aquilo que é eterno para a minha vida? Por que eu não faço isso? Muitas pessoas dizem assim: não, eu não preciso rezar, eu não preciso fazer minha oração, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso ir para a igreja, Deus está comigo o tempo todo, eu não preciso disso. Deus realmente está com você o tempo todo, só que nós não podemos negligenciar esse tempo. Nós precisamos dar atenção para isso. É necessário que eu compreenda que o dízimo não se trata apenas de uma questão financeira, ele se trata também de parte do meu tempo, parte da minha energia que eu dedico para aquilo que é importante para mim, para aquilo que é sagrado, para aquilo que é eterno para a minha vida. Então é fundamental que eu também dedique parte do meu tempo para Deus, para uma leitura, para uma reflexão, sempre com muita atenção e muita concentração. Eu necessito de um período específico do meu dia onde eu não seja interrompido, onde eu possa ficar concentrado, dando atenção total e especial para minha esposa, para o meu amigo, para a minha família, para o meu colega de trabalho. E isso acontece com Deus também. Eu preciso ter um momento específico, um momento onde eu não tenha distrações, um momento onde eu possa me concentrar. E talvez não haja um momento, na história, nunca houve um momento na história onde o ser humano tivesse tantas distrações. Tudo te interrompe o tempo todo. É o seu computador que faz um som diferente de um e-mail que acabou de chegar, é o seu celular te avisando que você tem uma nova mensagem, e isso te distrai, isso tira a sua concentração. E se eu não separo um momento específico do meu dia para estudar, para refletir, para entender sobre aquilo que é importante para a minha vida, eu não compreendi perfeitamente o significado da palavra dízimo. Eu não compreendi. Eu preciso dedicar parte do meu tempo com muito cuidado, todos os dias separando, sabendo que eu preciso ter concentração, que eu preciso ter atenção, para que haja um
desenvolvimento na minha vida, para que eu possa de fato aprender alguma coisa, para que eu possa crescer, para que eu possa me aproximar daquilo que é sagrado, daquilo que é grande, daquilo que é eterno. E é fundamental que eu tenha um momento específico do meu dia para isso. Para isso. E o dízimo também, como eu já havia falado no início, se trata, muitas vezes, de uma questão financeira. De uma contribuição que envolva parte do seu patrimônio, parte dos seus lucros, parte dos seus ganhos, parte dos seus rendimentos. Só que é muito importante que eu compreenda muito bem como eu devo proceder para fazer isso da maneira correta. E isso me faz lembrar a história de um engenheiro bem-sucedido, por sinal, que sempre realizava suas doações. Sempre oferecia o dízimo para a sua igreja, ele sempre dava 10% dos seus rendimentos para a sua comunidade, para a sua igreja. Só que, em determinado momento, ele começou a se questionar e questionar as pessoas que frequentavam e lideravam a sua igreja, porque ele estava começando a acreditar que ele não tinha nenhuma recompensa por aquela atitude que ele estava tomando. Ele não estava recebendo nada em troca daquilo. Ele sentia que ele dava o dinheiro dele, mas não recebia absolutamente nada em troca daquilo. Então ele foi procurar o pastor da sua igreja. Procurou o pastor e falou o seguinte: olha, eu faço a minha doação, eu dou o meu dinheiro, mas eu não estou recebendo nada em troca. Eu não estou sentindo que eu estou recebendo uma recompensa adequada por aquilo que eu dou. Eu sempre ofereço uma quantia relevante, eu dou 10% dos meus ganhos, então eu quero entender o que está acontecendo. E o pastor, como era um sujeito experiente, era um pastor já vivido, tinha uma longa estrada, ele de cara percebeu o que estava acontecendo com aquele homem. Aquele homem, quando oferecia o seu dízimo, logo em seguida ele sentia um sentimento de privação. Ele sentia um sentimento de privação, ele sentia falta daquele dinheiro. Mas ele não sentia uma falta financeira, ele sentia uma falta psicológica. Porque ele tinha dinheiro. Aquele dinheiro não fazia falta para ele. Mas quando ele oferecia o seu dízimo, ele sentia uma sensação de privação no sentido de que ele poderia ter feito outra coisa com aquele dinheiro. Eu poderia ter comprado alguma coisa com esse dinheiro. Ao invés de ter dado para a igreja, eu poderia ter gastado esse dinheiro de uma outra forma. E nesse momento nascia esse sentimento de privação. E quando você oferece o seu dízimo, quando você faz uma doação, quando você ajuda alguém e sente esse sentimento de privação, o efeito é totalmente o reverso. Totalmente o reverso. E o pastor começou a perceber que esse engenheiro, ele não sentia esse sentimento de privação apenas na doação do seu dízimo, na entrega do seu dízimo. Ele sentia esse sentimento de privação em todas as atividades da sua vida. Quando ele estava com a sua família, por exemplo, ele sentia um sentimento de privação no sentido de que ele tinha um sentimento de que poderia estar fazendo uma outra coisa. Ele sentia como se estivesse perdendo tempo com a sua família, que ele poderia estar ganhando dinheiro, que ele poderia estar fazendo algum projeto, que ele poderia estar fazendo uma outra coisa. Quando ele estava trabalhando, quando ele estava com seus amigos no trabalho, com seus colegas de trabalho, ele também sentia esse sentimento de privação, porque ele sentia falta da sua família, ele achava que ele devia estar comemorando alguma coisa com seus amigos, curtindo a vida por aí. E quando ele estava curtindo a vida, ele estava sentindo falta de uma outra coisa. Ou seja, esse sentimento de privação sempre aparecia na vida dele. Era uma questão psicológica. Era uma questão de direcionamento da mente. E o pastor explicou isso para ele. Apresentou todos os caminhos para que ele pudesse sair daquela situação. E esse engenheiro, como ele era um homem extremamente inteligente, ele percebeu isso. Ele percebeu isso. E percebeu que o caminho da mudança era começar uma espécie de vigia, uma espécie de
atenção constante em relação ao seu próprio pensamento. Então, toda vez que ele percebia que esse sentimento de privação estava começando a aparecer, ele colocava a sua razão na frente disso e falava: não, 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 não. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou dando o meu dízimo, eu estou contribuindo para a minha igreja e eu estou muito feliz por isso. Quando ele estava com a família dele, que começava a nascer um sentimento de privação, um sentimento que levasse o pensamento dele para que ele estivesse em outro lugar, ele, com a inteligência dele, direcionando a mente dele, falava o seguinte: não, eu estou aqui com a minha família, eu amo a minha família e eu vou estar aqui de corpo e alma agora. É preciso que eu esteja presente de corpo e alma nesse momento, aproveitando tudo que está acontecendo na minha vida. Depois que esse engenheiro percebeu o que estava acontecendo, depois que esse engenheiro percebeu como que esse sentimento de privação estava atrapalhando a vida dele, ele começou a alcançar coisas realmente incríveis na sua vida, pessoalmente e profissionalmente. Ele não sentia mais esse sentimento de privação. Ele doava de livre e boa vontade. E aí sim, ele começou não a receber as recompensas, mas ele começou a perceber. Ele começou a entender e aprendeu a enxergar as recompensas que estavam em torno dele todos os dias. A sua saúde, a sua família, a sua prosperidade, o seu sucesso profissional. Ele começou a enxergar essas coisas. Então é fundamental que você não sinta essa sensação de privação quando você ajuda alguém, quando você oferece o seu dízimo, quando você faz o pagamento do seu dízimo, quando você está com a sua família, com seus amigos. Isso é fundamental e é importante que você direcione a sua mente para que você possa superar esse obstáculo da privação, porque senão o efeito vai ser totalmente o reverso, e isso é muito comum de acontecer. E isso me faz lembrar uma outra história de um grande executivo de uma empresa importante. E esse executivo, depois que ele entendeu o real conceito da palavra dízimo, ele começou a disponibilizar 10% do tempo das suas reuniões para uma oração, uma reflexão ou a leitura de um trecho da Bíblia. Esse executivo, como ele tinha uma posição muito importante dentro da empresa, ele sempre fazia diversas reuniões ao longo do dia. E essas reuniões geralmente duravam 60 minutos. Então ele sempre dedicava 10% do tempo, ou seja, 6 minutos, para uma oração, reflexão ou leitura de um trecho da Bíblia. Então, antes de começar a reunião, ele fazia essa pequena oração: sou possuidor da sabedoria, do amor e do poder de Deus. Todos os meus vendedores recebem bem novas ideias e são inspirados, dirigidos e guiados por elas. Minhas palavras são inspiradas e iluminadas pelo Altíssimo, que também me proporciona ideias originais e criativas que beneficiam os vendedores, nossos fregueses e todas as pessoas interessadas. A inteligência infinita pensa, fala e age por meu intermédio, e todos aqueles que assistem às minhas palestras são ricamente beneficiados por todas as dádivas concedidas por Deus. Então, sempre antes de começar uma reunião, ele fazia essa breve oração e lia um trecho da Bíblia, fazia mais alguma reflexão. Isso mudou completamente a vida dele e mudou completamente os resultados da empresa. Porque quando ele faz isso, ele entra com uma outra energia na reunião. Ele entra com uma outra vibração. Ele entra com uma energia positiva. E os seus colaboradores percebem e sentem isso. E o resultado é absolutamente diferente. Então você percebe como esse executivo entendeu o conceito de dízimo? Voltando lá para o início da nossa conversa, dízimo significa 1/10.
Mas não é só 1/10 do seu dinheiro, não é só 1/10 dos seus rendimentos, é também 1/10 da sua inteligência, 1/10 do seu tempo, 1/10 da sua energia, 1/10 da sua colaboração para as outras pessoas e para você mesmo. É fundamental que você tenha esse entendimento. Então ele começou a dedicar 10% do tempo de cada reunião para fazer aquilo que era importante para ele. E você perceba que toma um tempo muito pequeno. Em uma reunião de 60 minutos, 10% equivale apenas a 6 minutos de reflexão, 6 minutos de oração. Só que essa oração, essa reflexão, pode mudar gigantescamente os seus resultados. Pode mudar o rumo da sua reunião. Porque você entra de maneira mais adequada para conversar com aquelas pessoas. Você entra mais sereno, você entra mais tranquilo, você entra mais seguro, você entra mais inspirado. E quando você está seguro, quando você está confiante, você se torna capaz de inspirar outras pessoas. Você cria uma ponte que transfere a sua confiança, a sua inspiração para as outras pessoas. Você cria um caminho. E esse caminho não aconteceu por acaso. Esse caminho não aconteceu por sorte. Esse caminho não aconteceu de uma hora para outra. Você aprendeu a trilhar esse caminho. E a lei mágica dos dízimos é uma dessas pontes que faz com que você entenda a importância de dedicar 10% do seu tempo para aquelas coisas que são eternas para a sua vida, para tudo aquilo que é sagrado para você. A partir do momento que você compreende isso com clareza, a sua vida caminha de um outro modo. Ela anda de um outro jeito. As coisas começam a acontecer de uma outra maneira. Você começa a perceber tudo de uma maneira diferente. Então é muito importante que você compreenda isso e é muito importante que você comece a praticar isso na sua vida. Dedique um tempo específico do seu dia para aquilo que é importante para você. Dedique parte do seu dia para ajudar outras pessoas. Não deixe que isso aconteça na sua vida de maneira aleatória. Guie esses momentos. Faça isso de maneira intencional. Controle a sua mente, influencie o seu subconsciente. Organize a sua inteligência. Não deixe que a distração do mundo abale o seu objetivo. Tire a sua qualidade de vida. Tire a sua qualidade de aprendizado. Faça de você uma pessoa pior. Então tenha cuidado. Não deixe que tudo isso aconteça de maneira aleatória na sua vida. Não seja leviano em relação a isso. É fundamental que você tome as rédeas da sua vida, que você coloque ritmo no seu dia. Separe um tempo para Deus, separe um tempo para a sua família, separe um tempo para contribuir, para melhorar a vida das outras pessoas e não caia naquela conversa de muitas pessoas que falam assim: poxa, mas eu não posso ajudar muito porque eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para contribuir. E aí nós precisamos lembrar daquela frase brilhante que diz o seguinte: ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Ajude as outras pessoas. Ame o próximo como a ti mesmo. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.